menos interesse, tudo passou. Eu sei que é plano, chega de mentira, só não vê quem não quer vê-lo. Nesse domo temos tudo, nossa borda é de gelo. Te enganaram toda a vida, com essa ideia estava fúrdia e tão chifre. Que a terra é uma bola e não tem fim. Diz que é verdade, que a faculdade ensina tudo errado, diz que sim. Diz que é verdade, que a gravidade é só uma invenção, não existe enfim. A Terra é plana ou esférica? Calma. Antes de você me xingar, me cancelar ou fechar esse vídeo, eu vou te mostrar provas reais. Provas científicas, provas bíblicas. Então fica até o final desse vídeo, tá bom? Mas então a Terra é plana ou é esférica? A Terra é plana. Pronto, eu disse. Eu vou começar apresentando provas, não opiniões, não achismos, mas provas. Provas baseadas em 3 pilares que ninguém pode ignorar. A Bíblia, o livro mais lido, mais traduzido e mais debatido da história da humanidade. A ciência, construída sobre observação, teste, repetição e lógica. E a observação, aquilo que qualquer ser humano pode ver com os próprios olhos, sem telescópio da NASA, sem livro, sem alguém dizendo o que você tem que acreditar. E eu vou te mostrar argumentos tão convincentes que muita gente tem certeza absoluta de que não existe discussão nenhuma. Mas fica comigo até o final, porque no final desse vídeo eu vou te apresentar a maior prova de todas. Uma prova que não depende de governo, não depende de cientista, não depende de religião. Uma prova que, quando você entende, muda completamente a forma como você vê essa discussão. A prova que muita gente chama de definitiva. A prova que, supostamente, encerraria o debate sobre a forma da Terra para sempre. Nenhuma prova matemática para confirmar essa afirmação. No entanto, ao fazermos nós mesmos estes cálculos, vemos que a curvatura deveria sim ser vista claramente a partir dessas alturas. 9. O horizonte sempre se encontra ao nível dos nossos olhos ou dos olhos da câmera. Isso não importa a que altura se encontre o observador. Se a Terra fosse uma esfera, não levando em conta o seu tamanho, na medida que fosse subindo, o observador deveria então olhar cada vez mais para baixo para ver o horizonte. Sem dúvida, na realidade, não importa o quanto vamos subir, mas nunca teremos que olhar cada vez mais para baixo para ver o horizonte. Algo que somente é possível em um plano. 10. Os reflexos do Sol e da Lua sobre as águas sempre aparecem em linhas retas, se estendendo desde o horizonte até o observador. Isso não é possível sobre uma esfera, somente sobre um plano. 11. Nunca se tem em conta a suposta curvatura da Terra na hora de construir canais globais ou ferrovias. Assim, os construtores teriam que aplicar a fórmula trigonométrica de 8 vezes a distância de milhas ao quadrado. Assim, saberiam como aplicar os materiais para fazer a construção. Algo complicado de se levar à prática, especialmente quando se construíram as primeiras ferrovias. Na verdade, as linhas de trem são construídas em posição totalmente horizontal e plana. Também os canais, túneis e outras construções similares são feitas da mesma maneira, sem levar em conta o mínimo dessa suposta curvatura da Terra. Apenas levam em conta pequenos desníveis dentro da planície. Em 19 de fevereiro de 1892, o Escritório de Engenheiros de Manchester publicou que as construções de vias ferroviárias e canais têm a norma de que o ponto de referência para todas as superfícies seja uma linha horizontal. Assim, na prática, na hora de planejar e realizar obras públicas, não se tem em conta nenhuma curvatura da Terra. Em 1890, um engenheiro com 30 anos de experiência escreveu sobre seu trabalho com vias ferroviárias. É bem sabido entre os profissionais do setor que os cálculos e processos feitos para incluir a curvatura da Terra nas construções são impossíveis de levar à prática. Todas as locomotivas estão desenhadas para viajar sobre uma superfície plana. Claro, existem certos desníveis aqui e ali, mas sempre são minuciosamente definidos e devem ser atravessados com cuidado. Qualquer coisa parecida a uma curvatura de 8 polegadas vezes o quadrado da distância em milhas não seria sustentável para nenhuma máquina existente. Somente podemos rir de pessoas que defendem poder levar a cabo tais coisas,
como fazer circular trens sobre uma superfície esférica. As curvas em uma superfície plana horizontal já são suficientemente perigosas. As curvas verticais seriam 1000 vezes piores e fisicamente impossíveis de se fazer, tendo em conta como se constrói as ferrovias. O engenheiro Winkler escreveu, em 10 de outubro de 1893, o seguinte: como engenheiro com muitos anos de experiência, vejo que a absurda ideia de ter em conta a curvatura da Terra só está presente em livros de texto. Nenhum engenheiro sonharia em ter em conta algo assim. 12. O canal de Suez, que conecta o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, ele tem 163 quilômetros de comprimento. A sua água é plana desde o início até o final. A suposta curvatura da Terra não foi levada em conta para sua construção. A omissão na qual de existir essa curvatura deveria então ter produzido resultados desastrosos na construção do canal. 13. Quase todo o grande canal da China, 1.700 quilômetros, foi construído durante a dinastia Sui. Ele foi construído 1000 anos antes de Copérnico e a sua teoria da Terra esférica. Se a Terra fosse uma esfera, sua construção e posterior funcionamento deste canal seriam impossíveis. E o canal continua operativo ainda hoje. Deveriam ter aplicado a fórmula 8 vezes a distância do canal ao quadrado. Assim calculariam a curvatura da Terra e também calculariam a curvatura dos materiais empregados. Assim, este canal de 1.700 quilômetros de comprimento se adaptaria à curvatura da Terra. Mas isso era impensável no ano da sua construção, em 1609. 14. Desde a antiga Grécia é usado o argumento de que a parte de baixo dos barcos desaparece à distância. E isso ocorre por conta da curvatura da Terra. Sem dúvida, hoje podemos comprovar com câmeras e telescópios que isso está errado. Ao fazer um zoom, vemos o barco por inteiro, inclusive a parte de baixo. Fica provado que o barco jamais desaparece por conta da curvatura terrestre. E, na verdade, desaparece do nosso campo de visão apenas por uma questão de perspectiva. 15. Se os barcos desaparecem no horizonte por conta da curvatura da Terra, também deveríamos poder observar a curvatura no horizonte no âmbito lateral. Isso porque ao nível do mar, acima de 8 quilômetros. Com o telescópio, a equipe conseguiu registrar imagens a uma distância de mais de 100 quilômetros, o que seria impossível na teoria da Terra esférica, pois a curvatura teria uma altura de 237 metros, equivalente a um prédio de 79 andares. Esse experimento é mais uma prova de que a Terra não pode ser uma esfera. ¿Cuál fue el resultado? Que en 40 kilómetros no hay curvatura, no se ajusta al modelo. Según el modelo geoide y los cálculos de trigonometría esférica, a una distancia de 5 kilómetros, la superficie de cualquier cuerpo de agua debería tener una caída de 2 metros por curvatura, y a una distancia de 10 kilómetros, una caída de 7,84 metros. En 2018, un grupo de investigadores independientes de la organización FICOR, provenientes de Países Bajos, Estados Unidos, Hungría y España, realizó 7 mediciones utilizando el método Terrestrial Laser Targeting, TLT, en los lagos Balaton, Hungría, e Ixelles, Países Bajos, para verificar si hay curvatura y si las grandes masas de agua se ajustan al modelo geoide, utilizando láseres para verificar la visibilidad del rayo a largas distancias. En el lago Balaton, Hungría, 2 mediciones, donde el láser fue visto a 12 kilómetros, mostraron que la superficie del lago no se ajustaba al modelo geoide, sin evidencia de curvatura. En el lago Ixelles, 5 mediciones, a distancias que iban desde 21 kilómetros. De cientistas, de pesquisadores independentes, foram a campo fazer aquilo que a ciência pede, que é medir, que é observar e reproduzir. Fizeram um teste aí com laser de 40 quilômetros em vários lagos aí do exterior. E o resultado foi: não encontrou absolutamente nada de curvatura. Aquilo que os professores dizem, né? Aquilo que os livros dizem, aquilo que a universidade diz, aquilo que os cientistas dizem existir, que é a tal curvatura, através da ciência praticada a campo, isso não foi observado. Então, aqui nós percebemos que ciência de verdade é fazer isso. E isso aqui provou o quê? Que nós vivemos em um mundo
Nós vivemos em uma Terra totalmente sem essa tal curvatura. Então você que ainda insiste, você que acha que ciência é cálculos, é teorias, tá na hora de você despertar. Tá na hora de você começar a questionar e enxergar a verdade diante daquilo que é ciência. Cite um versículo que fala que a terra é plana. Vamos lá. Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como uma tenda e os desenrola como uma cortina para neles habitar. Provérbios 8, 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando eu traçava o horizonte sobre a face do abismo. Jó 26, 10. Marcou um limite sobre a superfície das águas, em redor, até os confins onde a luz e trevas se confinam. Até aqui, tudo o que eu apresentei leva muita gente a acreditar que a Terra é plana. Textos bíblicos são usados. Observações são usadas. Questionamentos científicos são usados. E quando você vê só esse lado, parece que a resposta é óbvia. Mas agora, eu preciso ser justo, porque existe outro lado dessa história. Agora eu vou te mostrar porque a maioria do mundo acredita que a Terra é esférica. E presta atenção nisso. Eu não vou usar argumentos aleatórios. Eu vou usar as mesmas bases que muitos usam para defender a Terra plana. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri duas varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Ciene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Ciene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Ciene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior é a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada, nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Ciene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Ciene.
sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40 mil quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mais o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos %. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás. Como que as pessoas que acreditam que a Terra é plana explicam o eclipse solar? Como todos sabemos, ou quase todos, a Terra não é plana, ela é esférica, e um eclipse é causado pelo alinhamento dos astros. No entanto, um grupo de pessoas acredita que isso não seja verdade. E essa é a explicação do eclipse solar segundo os terraplanistas. E veja por que ela não faz sentido. Segundo essas pessoas, a Terra seria um disco de vinil, e a Lua e o Sol seriam supostamente muito menores do que pensamos. Na teoria conspiradora, os astros giram em torno do Polo Norte, e a Lua e o Sol seriam opostos entre si, nunca se cruzando. Mas se eles não se cruzam, como eclipses ocorreriam? Os terraplanistas descrevem que teoricamente existe um objeto misterioso no céu, e esse objeto seria o responsável por cobrir o Sol e causar o eclipse. Agora, o que seria esse objeto? Eu sei lá. Ele pode ser a bola do Kiko, uma esfirra ou até mesmo um PlayStation 5. Mas se a Lua não cobre o Sol, então cadê a Lua? Se esse objeto é desconhecido, então como que a ciência consegue prever eclipses com anos de antecedência? Parece que a explicação deles não faz sentido. Попробуем увидеть Камчатку. Левым бортом от Камчатки. Петропавловск-Камчатский видим. Вот она Камчатка. Вулканы красивейшие. Если бы видеокамера сейчас бы фоткал бы. Камчаточка. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico e científico, ele sabe que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Por exemplo, em Isaías 40, 22, o profeta Isaías diz que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra. Mesmo que esse texto de Isaías 40, 22 possa ser interpretado como um círculo, na verdade, quando analisamos a Almeida, revista atualizada, que fala da redondeza da Terra, juntamente com Jó 26:7, percebemos que a Bíblia não apoia em hipótese alguma a ideia da Terra plana. Porque em Jó 26, verso 7 diz: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Veja, aqui é uma outra antecipação científica interessante. Se a Terra paira sobre o nada, aqui o texto bíblico está dizendo que aquela crença medieval de que a Terra era quadrada e que ela fazia os seus movimentos porque estava abaixo dela um elefante gigante com 4 tartarugas em cada pata do elefante, obviamente a Bíblia se antecipou a isso e a Bíblia falou algo muito mais coerente com a ciência moderna do que aquilo que era falado na Idade Média por alguns cristãos que diziam crer nas Escrituras. Em Amós 9,6, ele fala que Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. A terra é uma bola ou uma pizza, vamos dizer assim, né? Pizza ou bola, vai. Isaías 40, 22. É ele que está assentado sobre a pizza ou a bola da terra? O Vitor, o que é que você acha? Está sobre a pizza, né? E aqui está, ó, ele é o que se assenta sobre o círculo da terra. Você vê que esse versículo, ele é tão poderoso, ele é muito utilizado nos debates, né?
dos terraplanistas, que algumas bíblias mais atualizadas estão colocando agora a palavra globo. Então, se já se refere a um globo, por que é que tem que mudar? Né? Então, a palavra hebraica é hug, círculo. Nós temos o mapa plano da Terra, traçou um limite circular, que é a Antártica. A região feita de rocha e gelo é a região mais alta do mundo, mais fria, mais seca, mais ventosa. Rocha e gelo é por isso que mantém as águas dos oceanos represadas. A lei natural da água tá aqui, ó. A água não curva, não existe água em esfera. Texto do capítulo 26 de Jó, versículo de número 10, que diz assim: traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre luz e trevas. E onde aqui está dizendo que a Terra é um disco, em lugar nenhum. Em absolutamente lugar nenhum. Então aquilo que vocês conseguem ver, é só vocês que conseguem ver por conta de alguma ideia pré-concebida. Mas já que a gente está no capítulo 26 de Jó, eu vou pedir a você que leia o versículo 7, por exemplo. Então, o que você pensa de Jó, capítulo 26, versículo de número 7? Eu posso ler aqui, mas parece que tem uma Bíblia meio diferente. Pode ler a versão que você confia mais. Jó 26, 7. Pode ler. Aqui, ó. 26, 7. Ele estende o centrião sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Bom, todas as culturas, como eu disse anteriores, a cultura cristã, entendem que a terra estava em cima de alguma coisa. Sim. Como que você que defende que não existe a lei da gravidade universal entende que a Terra está sustentada em cima de, sei lá o que você falou, mas esse versículo... Colunas. Mas eu queria que você lesse, considerasse esse versículo. Sim. Esse texto, Vitor, a Bíblia diz que Deus sustenta a Terra sobre o nada. E até que eu me deparei lá com a teoria da Terra plana. A Terra é plana. E como qualquer outra pessoa, quando se depara com essa ideia, você... Peraí, calma aí. Terra plana? Como assim, pô? Só que aquilo foi tão bizarro que pela bizarrice me prendeu aquele vídeo. E essa é a verdade, os governos mentem, a NASA mente, a gente vive num plano estacionário. Eu fiquei perto, pelo amor de Deus. Como assim a gente vive num plano estacionário? E as fotos da Terra e tudo, e os cientistas, aquela coisa toda. Então, aquilo me cativou e eu quis saber mais. Como assim? Por que estão falando que a Terra é plana? Precisamos de mais evidências, né, de que a Terra é plana. Então, eu quero ir para lugares específicos que acontecem fenômenos específicos. Para a Terra ser plana, gente, na Antártica não pode ter sol da meia-noite. Se tiver, a Terra não é plana na Antártica. Certo? Esse vídeo provou para terraplanistas que a Terra é redonda. Esse é o Sol da meia-noite, um fenômeno natural onde o Sol não se põe por meses na Antártica. Alguns terraplanistas se juntaram e organizaram uma expedição para a Antártica, com a ideia de provar que a Terra era plana. Eles queriam observar o Sol, pois não acreditavam que nessa época do ano ele ficava visível por 24 horas. E isso acontece porque nosso planeta tem uma inclinação no seu eixo de rotação. Então, em certa época do ano, regiões dos polos podem receber a luz solar por 24 horas. Durante meses, o Sol não se põe em algumas regiões. O problema é que isso nunca poderia acontecer no modelo da Terra plana, já que o Sol e a Lua giram juntos, criando ciclos de noite e dia em toda a Terra. O Sol não se pôs no horizonte, fazendo eles admitirem seu erro depois de terem gasto mais de $30 mil na expedição. Para mim, é como se fosse uma desilusão amorosa. Sabe quando o sol da meia-noite na Antártica, para mim, é isso. Ele cortou a minha paixão pela Terra plana. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não tem como eu sustentar mais essa ideia. E assim como um amor não correspondido, você fica chorando a vida toda ou você segue a vida? Me falaram do sol da meia-noite na Noruega, mas eu tive que ver pra crer. E esse aí sou eu, vendo e não crendo. Eu cheguei nessa cidade chamada Solvar, que fica na linha do Círculo Polar Ártico na Noruega. Eram 10 horas da noite e eu resolvi começar a trilha pra uma montanha chamada Fløya. É isso aí que você ouviu mesmo, essa claridade aí, eram 10 horas da noite.
Quando eu cheguei no topo, era mais ou menos meia-noite e eu fiquei em choque, meu amigo, e eu não tô exagerando. Esse fenômeno natural, chamado de sol da meia-noite, acontece todo ano, aproximadamente do fim de maio até o meio de julho. E durante esse período, tudo fica com uma cor e uma vibe de arrepiar. Agora imagina assistir isso do topo de uma montanha. Foi foda. E como não podia faltar, eu levei meu queridinho drone comigo e fiz umas imagens sensacionais. A única coisa foda dessa trilha foi terminar ela 2 horas da manhã e dormir dentro do carro com o sol estralando lá. Agora que eu te mostrei os 2 lados dessa história, qual é então a verdadeira forma da Terra? Agora eu vou te mostrar a maior prova de todas. Mas antes, deixa eu te perguntar. Depois de assistir esse documentário, qual é a sua concepção? Essa é a verdade para você? Ou será que a verdade vai além de qualquer debate humano? Deus é o criador de todas as coisas. Se Deus quisesse criar uma terra plana, ele poderia. Mas me diga você, Deus não poderia criar uma terra esférica? Um mundo onde a água não cai, onde ninguém cai, mesmo estando de cabeça para baixo. Se você diz que isso é impossível, então não é a ciência que você está negando, é o poder de Deus. Se você crê em Deus, pergunte a Ele. Busque com a alma, busque com sinceridade, porque a verdade não é um formato, a verdade é Deus, a maior prova de todas. Até a próxima!